Boa noite, irmãos do Centro Espírita Luz e Paz, aqui de Prudentópolis. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, às nossas mídias sociais, ao nosso canal do YouTube, a nossa página do Facebook, para mais uma semana de estudo e reflexão sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. De início, vamos pedir a bênção a Ele, Cristo, que abençoe os trabalhos dessa noite, agradecendo também e pedindo a colaboração dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais de nossa casa espírita, para que possamos refletir da melhor forma possível, apesar de todas as nossas limitações sensoriais, intelectuais, sobre a mensagem que Cristo nos deixou e agradecendo, sobretudo, por esta oportunidade, por estarmos aqui, vivos, com saúde e juntos, ainda que virtualmente, mas unidos em pensamento, em sentimento, vibrando no desejo de sermos pessoas melhores. Hoje, meus amigos, nós vamos conversar sobre um tema bem interessante. No nosso último encontro, nós conversamos sobre a dimensão espiritual da Páscoa, né? Uma data comemorativa. A gente falou um pouquinho sobre o significado da Páscoa para os judeus, o significado da Páscoa pelos cristãos, e fizemos uma reflexão, uma leitura da significância que teria a Páscoa, né, para os cristãos em si, sobre uma ótica da doutrina espírita, né, com as luzes que a doutrina espírita nos traz. E hoje, então, nós estamos aí há pouco menos de uma semana de comemorar uma outra data que é muito importante para a gente, que é o Dia das Mães, né? E é uma data que numa sociedade que a gente nos permite viver hoje, uma sociedade extremamente horizontalizada, no sentido de ser materialista e consumista, segundo dados da Associação Comercial, isso a gente extrai aí da internet numa pesquisa rápida, é a segunda data mais importante para o comércio, né? E também todos nós queremos homenagear nossas mães, né? Todos nós temos um sentimento inato dentro de nós da gratidão que nós devemos ter com nossas mães. Então, numa data destinada a homenageá-la, a gente tende a querer homenagear, seja através de um abraço, através de um carinho, os tradicionais almoços de família, né, em que todos se reúnem em torno da figura materna. E, obviamente, dentro dessa sociedade que a gente vive, a gente transformou isso também naquela data propícia para, vamos dizer assim, né? Infelizmente, a gente quantificar o amor que a gente sente, a gratidão que a gente sente através do tamanho de um presente, né? Muitas vezes é isso que a mídia nos coloca, e quanto demonstre, né, o tamanho do seu amor pelo tamanho do presente que você dá. É interessante, né, só abrir um parênteses aqui, que a gente sabe o tamanho, por exemplo, da indústria do diamante. Diamante, há muitos anos atrás, não tinha muita utilidade e não tinha um valor tão alto quanto tem hoje. Eu esqueci o nome, mas há uma companhia sediada, não sei se ela é sediada, mas o maior estabelecimento dela fica na África do Sul, em que ela compra quase toda a produção de diamante do mundo, ela tem o maior estoque, ela faz um controle, então, da demanda, da oferta e da demanda do diamante, e no início do século passado ela fez uma campanha muito grande, uma campanha em que ela romantizou o diamante. Então ela fez uma campanha em televisão, uma campanha em revistas, que o diamante traduzia o amor. E por isso, então, os anéis de noivado e tal, eles são, né, sempre cravejados de diamante. E isso foi criando um popular que as pessoas
quero introduzir esse amor em diamante. Chegou até a ter uma regra básica um tempo atrás, que o tamanho do diamante, né, num anel de noivado que o homem ofereceria à sua amada, ele deveria equivaler a no mínimo 3 meses do seu salário mensal. Era a prova aí de que você tinha, mas não tem tanta utilidade assim, mas é como é que se cria demanda. E com essa data dos dias das mães não é diferente, né? A mídia e, obviamente, o mundo capitalista que a gente vive vem fazendo isso, né? Criando essa demanda de que o amor se mede pelo tamanho ou preço do presente. Só que nós vamos ver, né, que como todos nós queremos, obviamente, homenagear nossas mães, é um sentimento inato. E assim como a gente fez com a data comemorativa da Páscoa, nós vamos aqui fazer uma reflexão sobre o verdadeiro significado ou como a melhor forma da gente homenagear as nossas mães. Até porque a homenagem às nossas mães, ela não deve se basear em um único dia, né? A gente deve externar essa gratidão que a gente tem com as nossas mães, sobretudo, durante todo o ano, durante todo o período, né? E mais do que homenagem, a gente vai ver que a gente cuidar, demonstrar amor, a gratidão, o respeito com nossas mães, isso consiste num dever, né? Isso é mais do que uma demonstração de carinho. É um dever que nós temos e é um dever que está nas leis divinas, está nas leis de Deus. A gente sabe que as leis morais, as leis de Deus foram gravadas na nossa consciência desde que fomos criados como espíritos ali simples e ignorantes, mas Deus já gravou na nossa consciência todas as leis divinas, suas leis morais. Por esse fato de estar gravado na nossa consciência, é que a gente pode até compreender esse sentimento inato que a gente tem de querer externar a gratidão e o amor por nossas mães. Da mesma maneira que é inato ao homem a lei de adoração. A gente tem essa necessidade de adorar um ser superior, de adorar a Deus. A gente também tem inato a nós da gente externar amor e gratidão por aquela que nos colocou no mundo. Né? Então, por isso que a data, obviamente, a homenagem do Dia das Mães, ela não foi simplesmente criada, ela toma essa proporção porque a gente tem esse sentimento em nós, né? E nada mais justo do que a gente ter um dia específico para homenagear nossas mães. Mas isso vem dentro de nós. Então, né, como a gente tem ali dentro de nós esse sentimento e que a gente acabou esquecendo, né, não deixando desenvolver, não apurando essas leis divinas que se encontram gravadas na nossa consciência, a gente sabe, a gente já conversou isso em outros encontros, que Deus resolve então, quando a humanidade chega num estágio propício, a resgatar esses valores, essas leis divinas que estão dentro da nossa consciência. Como é que ele faz isso, no primeiro momento? Através da primeira revelação. E nessa primeira revelação, que a gente costuma dizer que é a lei mosaica, mas sempre deixar claro que não se esgota na lei mosaica, né? A lei mosaica não é só o que Moisés trouxe, mas um conjunto de conhecimentos orais que tinham naquela época, que depois vai dar origem ao livro de Gênesis e aos outros livros do Velho Testamento, e também um conjunto de tradições orais. Né? Mas a linguagem que Deus fala para aquele momento, aquele estágio de desenvolvimento moral da humanidade, né, era uma forma mais direta e mais simples. Portanto, Deus vai resgatar e nos lembrar dessas leis morais através de 10 mandamentos que são dados, então, para Moisés, revelados para Moisés. E um desses mandamentos é o mandamento do honrar pai e mãe. Então veja que honrar pai e mãe, e a gente vai ver depois o significado de honrar, dentro disso está externar essa gratidão que a gente procura externar no Dia das Mães. Dentro desse mandamento, honrar
pai e mãe é um mandamento, é um dever, né? Muito mais. Então a gente tem esse dever, essa obrigação moral de honrar pai e mãe. Sobre esse mandamento, né, Kardec vai tratar no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema que a gente vai tratar hoje. Então, faço o convite a todos vocês que leiam, né, abram o Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo, porque lá vocês vão ler Kardec. Aqui, com toda a minha imperfeição de didática, né, vou tentar refletir sobre esse capítulo, mas lendo Kardec com toda clareza, que lhe é peculiar, eu tenho certeza que a compreensão vai ser muito maior. Então fica o convite para lerem, acessarem diretamente esse capítulo, né? E notadamente o item piedade filial. Mas antes de entrar na análise desse item propriamente dito, vamos dizer assim que se Moisés resgatou em sua revelação esse dever de honrar pai e mãe, Jesus também o fez. E como Jesus o fez? Né? Jesus sempre honrou seu pai, sua mãe, e antes, né, Jesus teve uma vida pública, mas antes de ter uma vida pública, iniciar sua vida pública com a sua pregação, Jesus honrou tanto sua mãe quanto seu pai. Ele viveu em família, ele viveu com Maria, viveu com José, ele foi carpinteiro com José, honrando pai e mãe. E só depois que ele honrou ali o pai e a mãe dele, ajudando-os, se orgulhando ali da profissão que eles tinham, ajudando eles, ele partiu para a vida pública. A mesma coisa a gente deve fazer na nossa vida, né? Se a gente pega a estrutura dos ensinamentos das leis morais, ou se a gente pega a estrutura das leis morais, igual, por exemplo, a gente extrai ali do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que são de 3 ordens e numa sequência. Primeiro a gente tem a relação nossa com Deus, que é íntima. Depois a gente tem a relação nossa conosco mesmo, né? Essa relação de intimidade. A gente tem a nossa relação com Deus, a gente resolve isso conosco e depois a gente tem a relação com o outro, né? Então, numa sequência, eu preciso conhecer Deus, me conectar com Ele, com base nisso, proceder à minha relação comigo mesmo, na minha reforma e depois expandir isso para os demais. Jesus faz isso, ele nasce, ele reflete ali, ele tem um período de preparação, né? Mesmo quando criança ele debate com os doutores, ele se prepara, ele cuida, honra seu pai e sua mãe, e aí então ele parte para a vida pública, né? Então Jesus também vive, né? Porque se Moisés ele traz essa revelação, Jesus ele vive essa revelação, ele vive as leis morais, né? Nos trazendo o conhecimento pela vivência dele, e depois, quando vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, ele vai, através da revelação dos espíritos, esclarecer, levantar o véu e tornar mais palpável para a gente os ensinos que Jesus nos legou vivendo, né? Então Kardec, com toda a propriedade, quando ele trata nesse capítulo do item piedade filial, ele está tratando desse dever de honrar pai e mãe. É o que nós vamos tratar hoje, né? Segundo Kardec, o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é um corolário geral da lei de caridade e amor ao próximo, né? Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. É como a gente acabou de dizer, para que eu possa amar ao próximo, amar alguém que seja estranho a mim, né? Alguém que eu não tenha essa vivência mais íntima, essa relação, seja
consanguínea ou de afetividade, de afinidade, eu preciso amar, então, essas pessoas mais próximas, para que então eu possa levar esse amor aos demais, né? É aquela história, não adianta eu me dedicar ao movimento espírita, deixar meu tempo ser um amor, um doce com todos dentro do movimento espírita, da casa espírita, se eu não honro meu pai e minha mãe dentro do meu núcleo familiar, se eu não cuido bem dos meus filhos, né? Não adianta eu dedicar 8 horas ou mais por dia do meu trabalho, depois mais 4, 5 horas por dia ao movimento e deixar o abandono meus pais, a esposa, os filhos, né? A gente precisa conciliar tudo, a questão dos círculos. Primeiro, cuido de minha relação com Deus e comigo. Depois, os que estão próximos, né? Amando os que estão próximos de mim. E se isso não for prejudicar esse círculo, eu parto para expandir isso para a comunidade. Como a gente já falou em outros encontros também, às vezes a sua grande missão, a missão que nós temos, né, não é a missão de mudar o mundo, mudar a comunidade, mas mudar a nós mesmos, e às vezes a mudança que temos que fazer, a nossa missão está dentro de casa, é ser o melhor pai possível, ser o melhor filho possível, né? Então nós temos que ter isso. Então Kardec já coloca isso muito sabiamente, que a gente precisa, que não é possível a gente amar ao próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Como já consignamos em outras oportunidades, né? Isso aqui eu já acabei, estou lendo aqui meu resumo, mas eu acabei pulando já falando isso. Então vamos aqui esclarecer em que consiste esse dever, esse amor-dever, né? Eu vou pedir licença, porque Kardec, como eu disse, é muito didático, vamos ler o que ele coloca. Ele coloca o seguinte: ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, como eu devo amar meu pai e minha mãe? Da mesma forma que a caridade me determina que eu faça com as demais pessoas em geral, né? Como eu digo, não faz nenhum sentido eu ser caridoso, eu ser fraterno com as demais pessoas com quem eu não tenho nenhum vínculo biológico de afeição e não ser caridoso ou fraterno ou respeitoso com meus pais, com meus filhos, com minha família, né? Eu preciso ter. Então esse dever com eles é um dever que é ainda mais rigoroso. E honrar pai e mãe vai muito além do respeito. Porque para muitos, né, infelizmente, honrar pai e mãe tem a ver com a questão de respeitá-los. Não, é muito mais que isso. Haroldo Dutra Dias, em suas palestras, ele costuma colocar o seguinte: a gente primeiro precisa ser grato ao nosso pai e à nossa mãe, ainda que eles tenham nos abandonado, né? Ainda assim a gente precisa ser grato. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles nos deram a vida. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui reencarnado. Então eles foram o instrumento, o veículo de Deus que nos proporcionou regressar à vida terrena, né? Vim cumprir essa jornada em que a gente coloca à prova os nossos conhecimentos, o que a gente adquiriu lá na erraticidade. Então a gente já deve gratidão a eles, ainda que assim quando você nasceu, seus pais lhe abandonaram, você deve no mínimo a gratidão por essa possibilidade de lhe ter trago a vida, né? E essa gratidão, se a gente quer prosseguir, avançar na nossa jornada evolutiva, essa gratidão é o primeiro passo para o perdão. Ainda que esse pai tenha nos abandonado, se a gente deve perdoá-los, né? Se a caridade, os ensinos de Jesus nos ensinam o perdão, a gente deve também perdoar
esse pai, ser grato e perdoar esse pai ou essa mãe. Isso até para a nossa própria evolução, porque a gente sabe, se você não perdoa e você vai viver o resto da vida guardando mágoa, rancor, né? Muitas vezes até ódio por esse, digamos assim, abandono, você só vai atrair pensamentos deletérios que vai lhe causar uma patologia espiritual e até mesmo uma patologia física. Então, a gente deve aprender esse amor, esse dever de amor maternal, paternal, né? Sendo grato, expressando a gratidão pelo simples fato de nos trazer à vida. E mesmo que tenha nos relegado ao abandono, não cumprido com o dever de pai e de mãe, né, devemos perdoar. Isso não significa muitas vezes que você tem que viver, conviver, né, mas não deixar se contaminar pelo sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, né? Isso é muito interessante, isso faz parte desse dever, né, de honrar pai e mãe. Além de respeito, né, Kardec também enuncia que honrar pai e mãe, sobretudo, é assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância, né? O ser humano, se a gente perceber, o ser humano, dentre as criaturas, né, os animais, os que existem na Terra, sobretudo os mamíferos, o ser humano é o mais frágil, né? Coloque um bebê recém-nascido sozinho e ele não vai sobreviver. A gente depende de alguém que cuide de nós, né? Então, se a gente está aqui hoje firme e forte, é porque alguém cuidou de nós, né? Alguém nos amamentou, alguém supriu nossas necessidades, nos ensinou. Ainda que não seja o pai e a mãe biológico, certamente foi alguém que fez esse papel com muito amor. Então, nossos pais socioafetivos, né? Mas alguém cuidou de nós. Da mesma forma, a gente sabe que tudo na vida é um círculo, é um círculo, né? Um ciclo. A gente nasce dependente, a gente cresce ao vigor físico e na nossa velhice também a gente vai voltar para o mesmo nível de dependência que a gente tinha quando a gente nasceu. E se o nosso pai e nossa mãe cuidou da gente quando a gente era uma criança, um bebê que necessitava de cuidados, é nosso dever também cuidar deles quando eles se encontram no final de um ciclo, onde eles também passam a necessitar de cuidados, né? Então, é muito mais do que respeitar, né? Eu respeito meu pai e minha mãe, mas eu também preciso cuidar deles, né? E isso vai ser muito acentuado quando os pais e as mães não possuem recursos na velhice, né? É onde a gente vai ver. Há aquelas pessoas que acham que cumpre esse mandamento apenas concedendo aos pais, né, o necessário para eles viverem, para eles não morrerem de fome. Mas isso não é honrar pai e mãe, né? A gente precisa, na medida das nossas possibilidades, conceder muito mais. Sua mãe não lhe vendeu o leite materno, sua mãe nunca lhe cobrou pelo tempo que ela dedicou quando você ficou doente, né? A gente precisa então dedicar com cuidado, dedicar tempo, dedicar atenção, né? Dá trabalho às vezes, e com essa correria do mundo moderno, dá, mas sua mãe também te cuidou de você, ela dedicou tempo, né? Às vezes, obviamente, a exigência do mundo moderno, muitos falam, olha, dá dó, quem já teve a oportunidade de frequentar um asilo, muitos dos velhinhos que eles se encontram têm familiares que não possuem tempo para cuidar deles, né? E sua mãe, né? Ainda que você tenha ido para uma escola, mas você vai para a escola depois dos 3, 4 anos,
Até então, quando você mais necessitava, ela cuidou de você, né? Então você precisa também dedicar tempo, dedicar mais que o necessário, né? Kardec, ele faz uma observação muito interessante, ele coloca, né? Muitos consideram que cumpre esse dever quando dá ao pai o necessário para não viver de fome, né? Aí ele coloca, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obriga a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes, né? Muitos dos nossos pais fizeram um esforço tremendo para nos dar tudo de melhor, né? Será que a gente também não teria essa obrigação de fazer um esforço para na velhice a gente dar tudo de melhor para os nossos pais, né? Ou que eu tenho só que prover o necessário para que eles não morram de fome, né? Será que eu não posso, dentro, obviamente, das minhas possibilidades econômicas, fazer um mimo, né? Além da atenção, da conversa, do tempo, de proporcionar às vezes uma viagem, uma comida que eles gostem, né? Que a gente possa então oferecer para eles um pouco do melhor e às vezes até um pouco de sacrifício, porque foi tudo isso que eles fizeram para conosco, né? Então isso é a gratidão, essa retribuição que vai muito além do dar ao necessário. Eu tenho certeza que muitos dos pais, além dos recursos materiais necessários, né? Infelizmente a gente sabe que muitos pais hoje nem os recursos mínimos necessários dão para os filhos, mas grande parte dos pais concedem isso, mas concedem também amor, e é o que a gente precisa restituir-lhes, principalmente nesse momento em que eles necessitam mais, né? Em que eles estão no final de um ciclo em que o corpo físico e a mente cansada reclama esse tipo de cuidado. A gente sabe, as mães, elas simplesmente amam, né? Assim como Deus nos ama, e tudo que você fizer de errado, né? Você pode desviar do caminho, pode se rebelar contra Deus, pode se afastar das leis de Deus e praticar por livre-arbítrio todo o mal, ainda assim Deus te ama. E da mesma forma, sua mãe, né, te ama. As mães amam a gente de forma incondicional. Para mim isso ficou muito claro, né, desde quando eu iniciei minha carreira e tive oportunidade, né, a gente tinha que fazer nossas visitas ali, acompanhar as penitenciárias, as delegacias. Fica muito evidente o amor de mãe quando o filho, tendo se afastado das leis de Deus, tendo praticado condutas muito reprováveis, ainda assim aquela mãe, apesar de todo o sofrimento que o filho causou, estava ali, madrugando na fila, nas penitenciárias, nas delegacias, para visitar e levar todo o seu amor a esses filhos. Fica claro como é que o amor de mãe é incondicional, né? Por mais que você erre, sua mãe te ama. Aqueles filhos que têm todo tipo de adição ou vício, né? Seja com as drogas, com o álcool, ainda assim o quanto essas mães sofrem e ainda assim amam seus filhos. Então, por mais que você seja assoberbado, que seu trabalho demande tempo, que a sua vida demande tempo, acho que o mínimo a gente deve dedicar de retribuição a essas mães. Chico Xavier tem uma frase, me perdoem se eu não me recordo exatamente as palavras que ele disse, mas é mais ou menos assim, que o amor de mãe, né, entre a maternidade e Deus é um mistério, há uma cumplicidade muito grande, algo nesse sentido. Porque o amor de mãe, o amor maternal, sobretudo das mães, é um amor que
dentre nós humanos se aproxima mais com o amor de Deus, né? Que é esse amor gratuito e incondicional, né? Tanto que a gente vai ver lá na obra de André Luiz, agora também, quem teve a oportunidade de ler as 3 obras do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tratam da transição planetária, agora também o mundo de regeneração, quem que sempre resgata os filhinhos perdidos, né? Naquele momento ali de resgatar o espírito rebelde que está ali se rebelando contra Deus, quem geralmente que aparece para resgatar? A mãezinha querida, que apesar de todo o sofrimento, ela está ali buscando, amando, porque a gente resgata nossos irmãos que estão no erro como nós, através do amor. E qual o amor mais sublime que a gente tem na Terra, além do amor de Deus? O amor de mãe. Então, tudo que a gente possa retribuir para nossa mãe, que nos gerou a vida, é o mínimo, né? Então, por isso, Deus coloca como dever, né, honrar pai e mãe, né? Sobretudo a mãe. Esse pagamento, então, Kardec coloca, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse dever, ele é um pagamento sagrado, é uma dívida sagrada que nós temos com nossos pais e, sobretudo, nossas mães, né? E aquele filho que, porventura, não cumprir com esse dever sagrado, com essa dívida sagrada, ele vai estar contraindo um débito, né? Infelizmente, a gente sabe, dentro da lei de causa e efeito, depois que a gente conhece, estuda a doutrina espírita, que a gente vai colher tudo que a gente planta. E muitos desses filhos, né, quando a gente demonstra essa ingratidão, você vai acabar colhendo isso. Muitas vezes começa a colher nessa vida também o abandono, a solidão. E quando não colhe isso nessa vida, com certeza no futuro você vai colher essa mesma ingratidão, esse mesmo abandono que a gente está relegando aos nossos pais na velhice, nessa vida. Então, a gente que tem esse conhecimento, que tem essa responsabilidade, ao tomar conhecimento dos ensinos de Jesus e dessas leis divinas e desses deveres que temos, devemos então honrar pai e mãe com toda a amplitude que esse mandamento possui, né? Não só de respeito, mas de cuidado também, da mesma forma como eles cuidaram de nós quando nós éramos necessitados, né? Pequenininhos, bebezinhos, necessitávamos de cuidado. E é claro, eu falei aqui que a gente vê muito claro quando às vezes essa falta de amor, essa falta de dedicação, quando os pais não possuem recursos na velhice. Mas também, pelo outro lado, a gente consegue ver essa ingratidão, essa falta de observância do dever de honrar pai e mãe, quando na velhice os pais também acumularam um patrimônio considerável, né? Aí a gente vê toda a ambição, toda a volúpia do ser humano, né? Isso eu vou trazer algumas coisas que me surpreenderam, que eu não pensava que seria tão comum a gente ver isso. E para mim foi um choque, mas cada dia que passa se torna mais comum. Muitas vezes a gente vê, quando os pais são mais abastados, filhos exercendo esse honrar pai e mãe, não como forma de um amor gratuito, de um amor incondicional, mas extremamente por interesse, como, na verdade, como uma prestação de serviços a exigir um pagamento, né? O que eu tenho visto de filhos que tomam sim conta dos seus pais, levam-os ao médico, que cuidam, de certa maneira, provém para eles o auxílio material, porque esses pais têm as condições financeiras para tanto, mas dedica tempo, né? Mas, por outro lado, exigem, olha, eu até cuido de você, mas eu estou cuidando do meu irmão, não, passa uma escritura ali de doação para mim, antecipa, porque como eu estou cuidando, eu tenho direito a receber mais, uma parcela maior da herança, né?
Então exigem, olha, em troca do meu cuidado, me dá aí aquele terreno, né? Então isso não é honrar pai e mãe, não é. Né? Quando você vende o seu serviço, vende o seu amor, pensando numa exclusividade, em receber um quinhão maior que o seu irmão, porque você cuidou, seu irmão não, né? Isso é dever. Cuidar do pai e mãe é um dever de Deus, é um mandamento divino. Você não tem direito a exigir um pagamento por isso, a exigir uma parcela maior da herança, uma retribuição, né? Nossa, a gente já viu coisa da pessoa que até leva o pai no médico, cuida, mas guarda cada recibo, porque na hora da herança ele vai juntar cada recibo e exigir a restituição de cada centavo e cada minuto que ele gastou com o pai e com a mãe, né? Então isso não é honrar pai e mãe, né? Eu tive um caso também que me chocou muito, de uma senhora que juntamente com seu esposo construíram um patrimônio considerável. Muitos filhos, muitos netos. E o senhor, ele faleceu. Ela ficou viúva. A parte do patrimônio, né, 50% que cabia ao genitor, ao pai que faleceu, já foi passado aos filhos. E a meação, a metade que incumbia a essa senhora, a essa mãe, ficou para ela. Ela, então, com todo o vigor físico, no auge da sua saúde, com o dinheiro, todos os filhos formados, todos os filhos bem encaminhados de vida, todos os filhos receberam uma boa herança da parte do pai. O que ela resolve? Ela resolve curtir um pouco a vida, dedicou sempre a criar os filhos, dedicou sempre ao marido, dedicou à família e agora ela resolve viajar, né? Ela resolve viajar pelo mundo, ter um pouco de paz, viver um pouco a vida. Afinal, ela já se encontra numa idade, mas ainda tem saúde física para isso. Entretanto, as amigas que ela tem não têm tantas condições materiais que ela. E ela resolve viajar, e como ela não quer viajar sozinha, ela resolve convidar as amigas, e está sempre viajando com as amigas. E o que me choca é que os filhos, mesmo apesar de todo o patrimônio, resolvem entrar com uma ação pedindo a interdição dessa senhora. Porque, segundo eles, ela não estava batendo o bem do juízo e estava dilapidando a futura herança que eles iriam receber. Ou seja, isso é honrar pai e mãe, né? A justificativa deles era nobre, eles estavam resguardando ela de não cair numa miséria e tal, mas qual não seria o interesse por trás, né? Na futura herança, na dilapidação do patrimônio? Será que depois de ter dedicado tanto tempo à família não teria a oportunidade de curtir um pouco, de usufruir desse patrimônio, né? E os filhos que tanto receberam sem nada ter contribuído para isso, né, teria esse direito? Então, não só quando os pais não têm recursos, a gente tem que honrar pai e mãe mesmo quando nossos pais têm recursos, né? Dando esse respeito, dando a liberdade, né, deles usufruírem do que eles construíram, né? Possibilitando que eles tenham uma vida plena, né? Isso é honrar pai e mãe, né? Então, hoje a gente está tratando disso. Como é que a gente pode, em ambas as situações, honrar nosso pai e nossas mães? Mas aí, antes da gente encerrar nosso papo hoje, você pode me perguntar, mas como eu devo honrar meu pai e minha mãe se eles não cumpriram com o dever paternal e maternal? Se eles me abandonaram, se eles foram pais, né? A gente vê muitos pais que maltratam os filhos, que relegam ao abandono material e intelectual, né? Muitas vezes aí castigando fisicamente ou, né, deixando que ocorram atos extremamente graves. A gente tem aí alguns casos que a gente vê na mídia, né, de pais aí que foram condenados por deixar os filhos maltratarem os filhos, ou deixando que novos companheiros maltratem os filhos que vinham de outros relacionamentos.
como é que você me pergunta, como é que eu posso honrar pai e mãe, né, que foram maus pais, más mães, né, que não cumpriram com o dever paternal e maternal, né? Como a gente já disse aqui antes, a gente tem que observar o Evangelho em sua plenitude. Jesus nos ensina que a gente deve perdoar. Como eu já disse, perdoar e ser grato, porque ainda que tenha te infligido vários sofrimentos, esse pai e essa mãe lhe permitiram retornar à vida física, né? Te deram a vida. Outra coisa que a gente tem que considerar também, e quando a gente conhece a doutrina espírita, isso se descortina, né? É que todo mal que nos acontece é consequência dos atos que praticamos no passado, né? Nada acontece na nossa vida aleatoriamente, né? Se Deus permite que aconteça algo em minha vida hoje que eu considere uma coisa ruim, é porque isso é fruto de uma conduta que eu tive no passado. E isso é necessário para que eu evolua com isso. Então, quem sabe a gente tem esse sofrimento hoje, passe por isso, porque a gente não teve uma conduta semelhante no passado. Será que nas vidas anteriores nós fomos bons exemplos de pai, bons exemplos de mãe, né? Então a gente tem que ter isso em consideração para que a gente possa compreender e ter uma coisa em mente, que não incumbe a nós, enquanto seres humanos imperfeitos, punir os pais e as mães que não tenham desempenhado a contento o seu dever maternal, o seu dever paternal. Quem, vamos dizer assim, quem pune, mas não pune, né? Quem pune, quem vai retribuir isso é Deus. Mas sabendo que Deus não pune, Deus apenas, a lei divina opera na lei de causa e efeito, né? Quando um pai não exerce isso, ele vai sofrer a consequência para que ele reflita, né? Como a gente já estudou, para que ele reequilibre, traga ao reequilíbrio, quer dizer, ele vai sofrer isso também, né? Ou algo semelhante, para internalizar esse conhecimento, para refletir, para reparar esse mal. Então essa reparação, né, essa expiação incumbe a Deus, não incumbe aos filhos. Então a gente vai se evoluir, a gente vai resgatar nossas dívidas. Se a gente está nessa situação de ter pais que não cumpriram com o nosso com o dever que tinham para com os filhos, esses filhos, eles devem, para evoluir, para cumprir o Evangelho, para vivenciar o Evangelho, devem então deixar que os mecanismos da justiça divina tragam a retribuição a esses pais faltosos. E os filhos, então, para que evoluam, para que se engrandeçam moralmente, né, devem então perdoar e, apesar de tudo, como diz Haroldo, ser grato a esses pais, né? Você deve, então, ainda que você... o mínimo que a gente tem que fazer é ser grato. Perdoar e, se tiver num nível evolutivo maior ainda, até mesmo o auxílio, né? Então, essa é a dimensão ou a amplitude do dever de honrar pai e mãe que a gente queria trazer aqui. É claro que a gente não esgotou o tema, que honrar pai e mãe pode ter uma amplitude muito maior, né? Por isso eu convido vocês a ler esse capítulo do 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. É claro, como a gente sempre reforça, né? A leitura que a gente faz e a compreensão que a gente faz do Evangelho, ele se amplia na medida em que a gente mais estuda e mais vive ele. Então, muitos de vocês podem ler ali e ter uma visão muito mais avançada do que
a minha leitura simples que eu pude fazer, ou que o Kardec também colocou ali, né? Então, isso é só um ponto de início para uma reflexão sobre o dever de honrar pai e mãe, por estarmos próximo a esse Dia das Mães, né, que a gente comemora no próximo domingo, e para que a gente possa, sim, obviamente, aqui não estamos falando para não presentear, não almoçar com as mães, vamos todos fazer isso, mas para que a gente possa também nesse dia refletir e a gente possa cumprir com o nosso dever divino de honrar nosso pai e nossa mãe, não só no segundo domingo de maio, mas em todos os dias do ano, enquanto a gente possa ter a bênção de ter a companhia deles conosco aqui nessa viagem terrena. Tá certo? Então essa é a nossa reflexão que queria trazer hoje. Antes da gente passar a nossa mensagem final, nós vamos agora, né, pedir a vocês que se concentrem, elevem o pensamento a Deus, vamos fazer nossas irradiações, enviando bons pensamentos, enviando luz a todos aqueles que necessitam neste momento de duras provas e expiações porque passamos nessa fase transitória, para aqueles que precisam de paz no coração, para aqueles que precisam de força para que passem com resignação por essas provações, para que o Senhor nos conceda a todos resiliência moral, não só para suportarmos de cabeça erguida as provas que nos apresentarão, mas também para que possamos ser uma pequena âncora, para que a gente possa estender os braços para aqueles que necessitam, para que possamos irradiar, ainda que uma pequena chama, mas para que possamos ser uma pequena centelha de luz a iluminar o caminho dos nossos irmãos, assim como nós rogamos sempre que os benfeitores possam nos iluminar o caminho. A todos aqueles que se encontram doentes por esse vírus purificador, a todos aqueles que se encontram transtornados por terem perdido um ente querido, por terem seus amigos, parentes, né, num hospital, a todos aqueles que se encontram nas penitenciárias, aos órfãos, que todos possam ser amparados em seus corações, inspirados a renovarem suas mentes, suas atitudes, assim como nós precisamos fazê-lo. Vamos pedir aos mentores de nossa casa, aos mentores de cada um de vocês, para que possam fluidificar a água aí presente, colocando, né, as energias necessárias ao equilíbrio, à nossa fortificação. E vamos também, mais uma vez, agradecê-los por esse abnegado trabalho de amparo. Vamos fazer ler nossa mensagem do dia, hoje dia 3 de março. Vou ler o livro A Mensagem do Dia, psicografado por Cleiton Levi pelo Espírito Sheila, Ante os Desafios. Por onde passes, auxilia o bem para que o bem possa te auxiliar. Ante as situações sombrias, sê a luz. Perante o conflito, sê a concórdia. Perante a ignorância, sê o ensinamento através do exemplo. Perante a dor, sê o alívio. Perante o erro, tenta ajudar antes de reprovar. Mantém-te fiel ao bem e à verdade, a fim de que, mesmo imperfeito, consigas colaborar na edificação da paz. Se não conseguires, por enquanto, oferecer de ti qualquer fator que amplie o progresso, favorece o bem, evitando o mal. Jamais ofendas, nunca agridas, nem faças sofrer os corações alheios.
Age em silêncio, levando o amor sem alarde, e o amor te preencherá as horas, cobrindo-te de bênçãos. Na vida, somos todos eternos aprendizes, cumprindo-nos seguir a Jesus, o Mestre, que nos descerrou as portas da vida imortal pelo amor e pela verdade. Desejo que todas vocês tenham uma abençoada semana, de muita luz e de muita paz. Uma boa noite a todos. Até a próxima semana.